Olá pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui para o canal, mas resolvi compartilhar com vocês hoje uma leitura que eu concluí recentemente desse box aqui do H.G. Wells, ou H.G. Wells, como a gente diria no Brasil. É um box com 3 livros de ficção científica que, enfim, julgo extremamente pertinente a leitura para público jovem, também, né, para público em geral que gosta de leitura, gosta dessa temática de ficção científica, especialmente por algumas características que eu vou comentar com vocês brevemente aqui nesse vídeo. Bom, inicialmente é um box, né? São 3 livros, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e também A Guerra dos Mundos, né? São livros bastante clássicos, mas aqui eu gostaria de, inicialmente, destacar a qualidade do box e a beleza também. Então, muito bonitos os desenhos, né? Então dá para perceber aqui a qualidade do box mesmo é muito boa. As capas também são muito bonitas dos livros, eles não são ilustrados, tá? Mas as capas são extremamente bem desenhadas, muito bonitas. Então, é aquele tipo de livro que dá vontade de ler somente vendo a capa, né? E, em especial, além, né, do box, além da beleza das capas, cada livro vem com um marcador de páginas também temático, né, específico do seu livro, que também é muito legal. E também, além disso, cada livro vem com um card também, um cardzinho específico de cada livro. Então esse aqui do Homem Invisível, esse aqui é da Máquina do Tempo, e esse aqui da Guerra dos Mundos, muito legal também, os cards. Material muito bom, um desenho também muito bonito, enfim, semelhante à capa, né? E além de tudo isso, ainda vem com um pôster do box, muito legal também, um pôster grande, vocês podem ver aí. É mais ou menos do tamanho de um monitor de notebook grande, mais ou menos, tal. Também englobando os 3 livros. Bom, superada essa apresentação aqui do box e da beleza, né, do conteúdo, vou falar brevemente de cada um dos livros, tá? Já comentei, embora os livros sejam muito bem acabados, né, tem uma capa muito bonita, eles não são ilustrados, porém, enfim, não fica devendo nada a nenhuma outra edição, tá? Começar aqui falando um pouquinho do Guerra dos Mundos, que na verdade foi dos 3 o que eu menos gostei. É o maior deles também, tá? O livro tem 199 páginas, acaba sendo um pouco prolixo, né? Enfim, em algum momento ali da leitura, no começo é muito legal, daí tem um intervalo grande ali, que fica bastante cansativa e arrastada a leitura, mas no final fica muito bom também. Bom, esse livro ele foi escrito em 1898, basicamente descreve um cenário de invasão da Terra pelos marcianos. Na narrativa fica bastante claro que eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia humana naquele momento, né? E o objetivo deles, obviamente, né, pela minha interpretação da leitura, mas acredito que a maioria das pessoas também entenda nesse sentido, é que os marcianos têm o objetivo de colonizar propriamente, né, escravizar o planeta e exercer a sua dominância, né, sobre todos os habitantes. Tanto que eles começam ataques ali severos, né, contra... Aqui o livro ele se baseia na cidade de Londres, né, na Inglaterra, mas acaba não, né, enfim, não avançando para outras cidades aqui, pelo que dá a entender da leitura, tá? Ataques muito severos a Londres com um negócio chamado Raio da Morte, que, enfim, como se fosse um raio laser ali que destrói tudo que pega, e vários outros subterfúgios, digamos assim, né, que os marcianos utilizam para exercer domínio ali sobre os habitantes daquela Londres de 1898. Bom, enfim, eles vão dizimando e desintegrando, né, populações inteiras, a cidade, né, inteira de várias
várias cidades, ali, vários distritos, né, da Inglaterra. Enfim, a discussão da leitura é muito focada em Londres, mas acaba mencionando diversas outras cidades, Wimbledon, Sussex, enfim, várias outras, né? Vocês podem acompanhar isso na leitura. Assim, basicamente a leitura é essa. Quando a gente avança um pouquinho na interpretação do que o autor pretende com o livro, né? Pelo menos para mim ficou bastante claro uma discussão ali relacionada a colonialismo, até mesmo a essa dominância que o ser humano tem sobre os animais, às vezes até um pouco de crueldade. Então são elementos que a gente consegue extrair da leitura também. A própria fragilidade, vulnerabilidade né, da civilização de maneira geral para um ataque, né, e, enfim, aqui ilustrado num ataque marciano, mas a gente pode expandir isso para qualquer outro tipo de ataque, até mesmo, né, uma situação de guerra. E acho que principalmente, né, o elemento aqui que acho que dá para destacar é a questão da arrogância mesmo do ser humano, né, essa questão de achar que enfim, domina sobre todos os seres, é inatingível, é inatacável. Então o livro destaca bem essa questão da fragilidade da condição humana de maneira geral, né? Enfim, fala da questão de sobrevivência, né? Fala da questão de resistência a catástrofes, são todos, né, enredos que estão embutidos aqui nessa leitura. Acho que vale destacar também que é um dos primeiros livros, né, que se tem notícia que tratou dessa temática de invasão do planeta por marcianos, por alienígenas. Então, enfim, tem vários elementos que valem a leitura. De novo, foi um dos três o que eu menos gostei. Achei mais cansativo, porém nada que desabone a leitura. Comentar um pouquinho sobre o Homem Invisível, este segundo aqui. Esse aqui é muito legal, muito, muito legal mesmo. Já é um pouco menor, né? O livro tem 175 páginas, não muito menor, mas até pela maior dinâmica da leitura, passa até mais rápido. Um livro também publicado muito próximo, na verdade um ano antes, né, do que A Guerra dos Mundos. Esse aqui foi publicado em 1897, então é legal também, pessoal, ver que como é a mente, né, de um bom autor, né? Então o H.G. Wells aqui, ele é tido, né, como um dos expoentes da ficção científica, um dos primeiros autores a pensar essas questões do tipo invasão alienígena, homem invisível, etc. Então é bacana ver que esses assuntos que sempre permeiam o imaginário popular desde, né, enfim, dos anos 1800, né, a gente estava aqui falando do século XIX, né, o autor conseguiu expressar isso em bons livros e são ideias aí que a gente vê no imaginário popular até hoje, né. Bom, então esse livro aqui fala de um cientista, dá a entender que ele é um físico, tá? Acho que até ele comenta no livro mesmo, em algum momento, chamado Griffin, né? Então, um cara brilhante, né? Quase no finalzinho da história conta um pouco da vida pessoal dele, né? E desse cientista, né? Ele descobriu uma substância que deixava ele invisível, né? E, enfim, ministrou essa substância nele próprio. E, no entanto, esse Griffin, ele era um cara não muito ético, né? Então, acabou ali dominado pela arrogância, vaidade, o próprio, né, o poder que a invisibilidade lhe trazia, né? Acabou deixando ele em maus lençóis, digamos assim, né? Então, a gente percebe aqui na evolução da leitura que ele acaba se tornando uma pessoa muito violenta, até mesmo paranoica, né? E acaba ruindo, né? No final, não vou dar muito spoiler, mas, né, no final, né, aqueles que lerem vão verificar o que efetivamente aconteceu aí com o Griffin, tá? Um final aí não muito legal, um final bastante triste, mas, né, não vou dar muito spoiler para vocês lerem o livro. Então, assim, a gente consegue explorar e consegue entender nessa leitura algumas desconexões ali entre, por exemplo, ciência e moralidade, ciência e ética, que são coisas bem exploradas, né? São temas bem explorados no livro aqui quando a gente
interpreta para além, né, estritamente da história. E aqui é óbvio que o que é destacado são as consequências, né? As consequências de um cientista, né, não ético que deixa ali as questões da moralidade de lado e vai colhendo ali as consequências, né, da sua conduta ao longo da obra, né? E, enfim, essas consequências acabam sendo ali bastante desastrosas, né? Trata também da questão do poder ilimitado, né? Normalmente na nossa cabeça, quando a gente pensa em invisibilidade, né? Pelo menos na minha, né? É o que me vem à cabeça normalmente. Você tem aquela questão do poder, da impunidade, né? Então, acaba gravitando bastante em torno disso, mas a gente consegue fazer uma leitura também relacionada a uma outra perspectiva da invisibilidade, né? A questão relacionada, por exemplo, à solidão, né, que o Griffin ele enfrenta, a ausência de apoio. Imagina um cara, ele é invisível, mas ele precisa comer, ele precisa se alimentar, né? Então ele não tem apoio de ninguém, né, ao longo do livro. Então explora um pouco também essa questão, né, essa reflexão relativa à solidão. É um tema bastante explorado no livro. Também acho que dá para a gente destacar a questão da incompreensão também, né, da própria humanidade, da própria civilização à descoberta científica. É claro que o Griffin, ele não se ajuda, digamos assim, né, mas ele é bastante incompreendido também, essa questão da invisibilidade dele, etc. É óbvio que ele não é muito parâmetro, assim, não é nem um santo, né, mas dá para explorar também e fazer uma interpretação nesse sentido, da própria incompreensão da condição humana, né, desde que ele ficou invisível. Enfim, tem uma série de perspectivas que são abordadas no livro, ausência de amigos, o próprio Griffin ele tem que sempre andar nu, né, porque ele, para que fique plenamente invisível, precisa andar nu. E Londres, né, onde passa aqui o enredo da história, extremamente frio, um inverno rigoroso. Então, quando chove, já acaba prejudicando o disfarce dele, a neve, a lama, a sujeira, né? Ele tem que andar descalço. Enfim, tem uma série de elementos bastante interessantes. Apesar de ser um livro, dos três é o segundo maior, né, o intermediário, como eu falei para vocês, tem 175 páginas, mas é uma leitura muito rápida, eu achei melhor do que o Guerra dos Mundos. Então, tá aqui o segundo livro da obra. E para fechar, né, finalizar, A Máquina do Tempo, também achei muito legal. Esse aqui foi escrito em 1895, um livrinho bastante curto, esse tem só 110 páginas, dos três é o menor, leitura também muito rápida. A gente basicamente tem, né, o protagonista do livro, que ele é conhecido como Viajante do Tempo, contando, narrando a experiência dele numa viagem ao futuro para o ano 802.701. Ou seja, muito distante, né? Muito distante mesmo. Então ele está narrando para um grupo de amigos ali as experiências dele no curto espaço de tempo que ele permaneceu nesse ano 802.701, né? Enfim, enfrentou várias situações, a máquina do tempo dele foi, né, sumiu, enfim, foi roubada, e ele estava ali num desafio de localizar essa máquina. Enfim, uma série de coisas que acontecem aqui também no livro que tornam ele muito dinâmico e muito interessante. Bom, basicamente a gente tem nesse ano aqui, né, segundo a leitura, duas espécies de humanos, né, os Eloi e os Morlocks. Os Eloi são, enfim, criaturas muito mansinhas, né, muito amistosas, enquanto os Morlocks, eles já são, né, criaturas mais brutais, não tão amistosas. Então o livro explora um pouco essa questão da luta de classes, né, o H.G. Wells, ele era uma pessoa bastante, digamos assim, estudiosa do socialismo e também um grande defensor das ideias do socialismo. Então,
principalmente nesse livro aqui, mas até no Guerra dos Mundos a gente também pode estender a interpretação em relação a essa briga, né, guerra de classes e tal, mas principalmente aqui no Máquina do Tempo fica bastante evidente isso, tá? Bom, então aqui a gente tem, né, nessa temática essa crítica social relacionada à divisão de classes, né? Os perigos de um progresso que não abarque essas diferenças entre as classes, que seja, né, uma evolução, um progresso muito desigual, né? Então, na interpretação do autor, esse é a gênese da diferença entre os Eloi e os Morlocks, né? Então a gente tem aqui essa fragmentação, né, da sociedade em função dessa divisão de classes, digamos assim, né? É claro que é um futuro muito distante, mas é a temática explorada pelo autor. Bom, aqui o legal, pessoal, desse livro aqui especialmente é que, veja, ele foi escrito em 1895. Não existia nessa época ainda, o Einstein ele tinha 16 anos pela pesquisa que eu fiz aqui em relação à data de publicação do livro. E o autor já antecipa várias discussões muito interessantes que, enfim, vão ser formalizadas lá na teoria da relatividade do Einstein, né? Mas ele já trata, por exemplo, o tempo como quarta dimensão, até a própria, né, uma antecipação ali da discussão da relatividade, coisas que vão ser, enfim, aprofundadas muito tempo depois, e o H.G. Wells já faz né, enfim, demonstra ali uma habilidade, um conhecimento muito grande, científico mesmo em relação a essas questões. A própria evolução darwiniana é discutida aqui, bastante interessante também, vários elementos, né, da teoria de Darwin. Enfim, pessoal, né? Não vou aqui dar muito spoiler, mas é muito interessante, né, essa pegada científica do livro. O autor, ele é um biólogo de formação, né? Então, na leitura fica bastante claro o conhecimento dele dessas questões relacionadas à biologia, né? Então, enfim, né, tem essa pegada científica bastante interessante. Bom, para resumir, né? Então, aqui comentei os 3 livros brevemente para fechar, né? Então a gente tem aqui nesse box 3 obras que inauguraram a ficção científica, né? A gente pode dizer assim. São, óbvio que o autor não criou né, esse ramo da literatura, mas certamente é um dos pioneiros, né? E aquela coisa, né? Quem chega primeiro normalmente acaba fazendo esse papel de difusão. E certamente o autor é um dos responsáveis pela difusão da ficção científica, principalmente com esses 3 livros. Tá? Ele tem um outro livro também que eu tenho aqui na estante, que é A Ilha do Dr. Moreau. Eu, né, enfim, estou com ele aqui atrás, não separei porque não faz parte do box. Até posso gravar um outro vídeo em um outro momento. Mas acredito que esses 3 aqui sejam os mais conhecidos, né? E além, né, para além da discussão dos livros, das histórias que são, enfim, que já valeria a leitura por si só, tem todas essas discussões que permeiam cada um dos livros, né? Então, o avanço científico-tecnológico, as questões éticas e morais desses avanços, a própria condição da humanidade, né? A luta de classes, que é também bastante explorada pelo autor. São todos temas que estão ali sendo discutidos também em cada um desses livros, né? O que enriquece a leitura e não fica estritamente na narrativa, né? Então, enfim, pelo menos para mim, é de fato um elemento agregador. E muitas das discussões das obras, elas são atemporais, né? Então, como dito, luta de classes, futuro da humanidade, a condição humana, o progresso, né, da ciência, da civilização. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, né, a Máquina do Tempo, essa discussão de classes sociais, né, e progresso permeia a discussão. Se a gente pegar
O Homem Invisível, por exemplo, essa desconexão ali entre ciência e humanidade, ética e ciência, limites da ética, né? No conhecimento científico também são discussões. Se a gente pegar a Guerra dos Mundos, essa crítica ao colonialismo, a própria questão da arrogância humana, enfim, da sobrevivência da humanidade é permeada nessa discussão. Enfim, são vários elementos, né, pessoal? Então, são romances, né, são livros que contam narrativas, mas que têm, além da imaginação do autor, que certamente é o carro-chefe de cada um deles, mas tem essas discussões aí atemporais, né? Que, enfim, permeiam toda a obra. Bom, na minha opinião, vale demais a leitura, tá? Os 3 livros juntos, eles somam 485 páginas, que eu pessoalmente li em 32 dias. Né, lendo bem devagar, um pouquinho cada dia, ali na média de 20 minutos, 30 mais ou menos por dia de leitura. Julgo extremamente interessante para o público jovem, né, para quem, enfim, não gosta muito de leitura, tem aquela dificuldade de ler alguma coisa um pouco mais técnica ou, enfim, mais puxada para filosofia ou, né, coisa do tipo, né? Então, livros extremamente fáceis, leves, agradáveis de ler, tá? Todos eles, até mesmo o A Guerra dos Mundos, que eu achei um pouco mais cansativo, mas é uma opinião pessoal, você pode ler e achar excelente, e com certeza é excelente mesmo, tá? Mas enfim, vale a pena, vale demais a leitura, tá? Público jovem, adultos também que gostam de ficção científica, vão certamente achar excelentes histórias nesse box aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí no seu comentário alguma crítica, alguma sugestão ou mesmo uma visão diferente que você teve ao fazer a leitura, né? Vou ficar muito contente de conversar com vocês. E também, enfim, se inscrevam no canal, né, assim que possível vou gravar mais vídeos também, quiser deixar alguma sugestão de livro para fazer um comentário, uma resenha, fiquem à vontade. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal, um abraço e boa leitura desses 3 excelentes livros. Até mais!